Olha, Pato, Neymar, os dois apareceram mais ou menos na mesma época. O Pato tá aí e tal, ele largou um pouco, né, o negócio, deixou para lá. E o Neymar teve outro tipo de reação. Vamos discutir um pouco Neymar. Há quase 10 anos, o professor René Simões soltou o verbo. Saiu também em defesa do colega Dorival Júnior, então técnico do Santos, desrespeitado à época por Neymar, o dono do time, o dono da bola. Cena que se repetiu muito tempo depois. Já consagrado mundialmente, quando ficou pistola, nervosinho, bravinho, garoto enxaqueca, ao tentar tirar o doce da boca de Cavani. Rebeldias de um menino mimadinho? Ou imaturidade de um adulto que se aproxima dos 30 anos? Mimado, eu acho que é difícil de dizer exatamente de mimado, mas eu acho que ele acaba, pelo que ele é, pelo sucesso que ele tem, pelo que ele contribui como um profissional jogador, eu acho que ele acaba tendo alguns privilégios ou até situações onde ele acaba não sendo tão punido assim. O site gazetaesportiva.com fez um levantamento das principais polêmicas que envolveram a carreira de Neymar. Entre elas, o estilo Kaikai, rótulo que ganhou na Europa. Mania que voltou à tona durante a última Copa do Mundo. Virou motivo de chacota internacional. Neymar! Adultos e crianças brincando de rolar, né? Porque a gente via que aquilo não era uma situação onde realmente estava acontecendo. Ele tentava, de alguma forma, se tornar uma vítima do que estava acontecendo. Será que nem o Tite consegue dar jeito no garoto? Ou não vê necessidade de um puxãozinho de orelhas? Deu a Neymar a tarja de capitão da seleção brasileira. Quando é que a gente precisa de alguém? Quando a gente está na hora difícil, né? Hora difícil. Na hora fácil de todo mundo abraçar, ele não precisa do técnico. Ele precisa do técnico dele e de apoio na hora difícil. Então ele teve o apoio do técnico, associado à responsabilidade. Capitão que, machucado, em recuperação, varou noites jogando pôquer, curtindo o carnaval com os parças. Atitudes que não combinam com a vida de atleta ou direitos do jogador em suas horas de folga. A última ceninha não rolou em campo, mas à margem do gramado. Ao ser provocado por um torcedor, Neymar não teve sangue de barata. Por mais que você seja amigo, não podemos estar a favor desse tipo de coisa. Mas eu acredito que aprendeu, porque a base de golpe às vezes você aprende e eu espero que isso não volte a acontecer. Me parece que también la presión que se le generan a esos futbolistas generan por ahí reacciones no convenientes, pero seguramente Ney, porque lo conozco y es un buen chico, dará mucho acá. Tem que ter muita tranquilidade, simplicidade, né? Focar mais no lado profissional do futebol para você chegar a uma conquista importante, que é a conquista da bola de ouro, sem, lógico, deixar de ser importante a parte coletiva que você sempre ajudou por onde você jogou. Neymar não levou o desaforo para casa e, de quebra, cornetou seus colegas mais jovens do elenco. Ô Neymar, ainda dá tempo de escutar o René Simões, o René de agora, 10 anos mais velho. Um jornalista francês me ligou e perguntou se eu estaria feliz com o que aconteceu com o Neymar. Eu não entendi, ele disse, não, porque quando o Neymar veio para a França, todos pegaram só um pedaço onde eu dizia que o Neymar estava sendo criado um monstro. E falaram muito mal de você. Agora não, pegaram a entrevista toda e todos dizem que você tem alguma razão. Você está feliz? Eu digo, absolutamente não estou feliz. Lamento profundamente que ele não tenha ainda entendido o valor que ele tem e que ele tenha, dentro de campo, o mesmo comportamento que gostaríamos que todos os grandes ídolos tiveram. E a entrevista dele foi pior ainda. Eu fiz porque eu não tenho sangue de barata.
Essa é a mensagem que nós vamos passar para todas as crianças. Você, não tendo sangue de barata, alguém te ofendeu, você tem direito a dar um soco nela. Imagine se isso pode ser passado para a juventude, para a adolescência. Não é possível passar isso. Se ele só jogasse futebol, seria muito lindo de vê-lo, e eu sou fã do futebol bem jogado. Tomara que ele amadureça, já era tempo de isso acontecer. Professor Cortella, o que falar de Neymar? O ídolo jovem ele é uma referência não só como atleta, é uma referência para a conduta, para o comportamento das pessoas. Por isso, muita gente tem Neymar como sendo aquele que gostaria de ser, né, em termos de capacidade de sucesso, né, de capacidade de dar certo, né, em relação ao modo da vida social que ele tem. Por isso é muito ruim que seja nesse caminho. Para quem é caipira como eu, a gente que joga truco, diz que ele pôs a queda no mato. Ele tinha toda uma condição de seguir numa rota com a capacidade técnica dele de encantamento e, de repente, não só a vida pública dele fica mais exposta no cotidiano e de um modo que não necessariamente é bom, porque também move muita inveja, né, em função daquilo que ele consegue, mas ele, como atleta, começa a ser objeto de ridículo, né, e isso dificilmente se recupera. Eu acho que não tem muito retorno nisso, Flávio. Eu acho que não dá para voltar. É algo que não tem. Quando ele começa a virar meme, né, de que as pessoas brincam com o cachorro, com o público, aí é muito fácil. Né? Domingo passado eu estava vendo vocês aqui com o Serginho Chulapa, né, quantas vezes, né, o Chulapa, marcado pela ideia de que ele saía no tapa, ou que ele... Isso marca um pouco a trajetória. Depois ele conseguiu acalmar. Eu acho que em relação ao Neymar, entristece muito. Entristece. Eu não gosto de ver isso, acho ruim, falta ele aquilo que a gente chama de inteligência emocional, né? E ele cai para mim, né, na qualidade de atleta, porque não é o que ele faz em campo só. A gente, quando está olhando um atleta, tem que olhar o conjunto daquilo que ele faz, o exemplo que ele é capaz de dar, o quanto que ele influencia as crianças. E essa frase dele, ela degrada, né, a condição. Não dá para, de repente, querer apagar o que ele já teve, mas se bobear, ele começa a pagar e não deveria fazê-lo. Eu o admiro, ele começou no time que eu torço, gostaria muito que ele voltasse, mas não desse jeito e nem agora. Aliás, hashtag Mesa Redonda, estamos entre os trending topics do Twitter aqui de São Paulo. Mesa Redonda, um dos assuntos mais comentados. Valeu, Raquel, das mídias sociais, que avisou a gente. Então você também participe, hashtag Mesa Redonda. Fale aí o que você acha do Neymar e você pode ganhar de presente essa camisa lindíssima oficial da Seleção Brasileira, tamanho GG. Aliás, o Neymar é um mimado, é isso que está dizendo todo mundo aqui nas redes sociais, apesar do seu Flávio Prado não concordar com isso. Ô, Flávio, é o seguinte... Eu vou deixar todo mundo falar, depois eu falo. Eu acho melhor. Isso é muito simples. Eu acho que você tem que falar agora e eles vão falar, bem simples. E fica chato isso aí, puxando o saco do Neymar. Você é o único que puxa o saco do Neymar. Na imprensa inteira. Não tem um que saia defendendo esse menino. Você defende. Então, quer dizer, lógico que eu respeito a sua opinião, é evidente. E até morro por ela se for o caso. Porque eu sou favorável à democracia intelectual. Muito bem, Chico. Né? Agora, pera um pouco. Para de puxar o saco desse cara, porque é o seguinte, ele não sabe lidar com a fama. Esse é o grande problema dele. Ele largou o futebol, ou se dedica pouco ao futebol, para se dedicar a uma vida social que existe para ele. Então namora aí Bruna Marquezine, aí larga a Bruna Marquezine, pega outra, e aí vai. Eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou dizendo que está errado, mas ele primeiro tem que jogar futebol. Ele não pode aparecer para todo mundo como namorado da Bruna Marquezine. Não? Não, claro que não. O Pelé aparecia como? Aquele que fez um gol. Não, aparecia como o cara que não reconheceu a filha. Porque havia inveja dele também. Na época que o Pelé. Na época que o Garrincha jogava, era o cara que abandonou a mulher para ficar com ela dos pais. O povo brasileiro não é invejoso de hoje, não. Faz tempo que é invejoso. Não é de hoje. E outra coisa, foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos e implantou futebol nos Estados Unidos. O Neymar ainda tem muita coisa pela frente. Eu acho que é muito simplista. Na Noruega. Acho que é muito simplista e uma maneira de vitimizar o Neymar, dizendo que ele é vítima só de inveja. Não é isso. Tivemos grandes ídolos, Ronaldo, Romário, todos eles sempre reverenciados, apesar dos problemas extra-campo. Vamos ver o Romário. Por favor, solta a cena do Romário reverenciado. Vamos ver o Romário, por favor. Mas uma coisa não justifica a outra, Flávio. Solta a imagem do Romário reverenciado. Não justifica a outra, Flávio. A questão é a seguinte. Não, mas enquanto o seu só nós vamos ver o Romário.
Vai querer esculachar aqui na minha casa, meu irmão? Não vem me esculachar mais, não. Jogador safado de avisado, hein? O Romário tinha agredido um torcedor, por isso que deu essa confusão. Não, vocês vão bater e eu vou defender mesmo, porque vocês, primeiro, vocês não se preocupem sabendo da situação. E segundo, parece que o Neymar é o único. Eu já falei, o Pelé era o cara que a família que abandonou, não reconheceu o filho. O Garrincha, Pelé não bateu ninguém. Olha só concluir meu raciocínio. A questão é a seguinte. O Neymar, ele já nasceu com um status de grande jogador, seria melhor do mundo e tudo mais. Isso. Potencial para isso ele tem. A questão é que existe uma... E o professor foi muito feliz quando ele disse falta inteligência emocional. Que ele achava que só o talento bastava. E não é só o talento, é uma série de variáveis que determinam o comportamento dentro de campo e fora de campo. Ele já começou muito mal a carreira, desrespeitando o Dorival Júnior quando técnico do Santos. A saída dele para o Barcelona foi uma outra coisa extremamente polêmica, que ele entrou em campo praticamente com o contrato assinado com o Barcelona numa final de Mundial de Clubes da FIFA. Claro. Por isso que perdeu de 4-0. Mas são comportamentos, Flávio, que acabam... O Jobson jogou com o Red Bull contra o Santos na decisão, já com o contrato com o Santos. Só que ninguém sabia do Neymar. Essa é a questão. Tinha autorizado. O Neymar, ele teve... O presidente do Santos sabia. Ele ainda posa de garoto, de menino que vai evoluir, só que ele já disputou 2 Copas do Mundo, é pai... Então já campeão da Champions League, é campeão da Libertadores. É capitão da Seleção Brasileira. Capitão da Seleção Brasileira. É o terceiro maior artilheiro da Seleção Brasileira. Ele deveria ter um comportamento como um líder. E um líder não perde a cabeça como... Ele não é um líder. Como o Ademir da Guia, isso é uma coisa do Tite para tentar segurar. Ele nunca foi líder de nada. Como o Ademir da Guia também não. O Ademir da Guia nunca foi líder do Palmeiras. O Luxemburgo deu uma declaração falando que o Neymar está esquecendo que é um jogador de futebol. E ele falou o seguinte, sobre a polêmica. Tem que ter uma conversa de treinador para jogador. Uma conversa que sempre existiu no futebol, franca e direta. Existe uma proteção muito grande ao Neymar. Não só dos empresários, mas também dos dirigentes e da própria imprensa que trata o atleta diferente. E ele está esquecendo que é um jogador de futebol. Porque fica todo mundo como você passando Não, ao contrário. Como disse o Chico, imprensa, sou eu. A imprensa daqui escolhendo ele desde que ele estava aqui. Erradamente. O único erro dele foi ficar 3 anos nessa mediocridade aqui e tomando porrada da imprensa porque ele tirava a camisa, tomando porrada de filé de borboleta? Foi o Luxemburgo. Mas era um tipo de elogio. Não acho, não. Uma brincadeira, né? Porque ele era muito magrinho. Na época ele era muito magrinho. Por exemplo, vamos ver mais alguma. Essa semana, o Pikachu, que não é nem o Neymar, também não foi muito educado com o torcedor, que parece que, pelo jeito, para vocês, pode falar qualquer coisa pro jogador. Vamos ver. E lá atrás, um dos maiores jogadores da história, um dos maiores pensadores do futebol mundial, Eric Cantona, deu uma voadora num jogador, num imbecil que estava lá fora, dentre outras coisas que ele estava fazendo gestos nazistas. Vamos ver, tem mais. Tá, mas esses não são Vamos ver. Os melhores do mundo. Aí o Cantona. O Cantona é um possível foi um candidato grande jogador. Não, melhor não, mas um dos maiores. É um Pelé? Não é nem o Neymar, é o Pelé. Ninguém é o Pelé. É um Maradona, sei lá? Não, era o maior jogador francês. Um dos maiores jogadores da França. O melhor do mundo. E um dos maiores jogadores do mundo na época. Tá, mas e você quer usar todos esses então, argumentos? Então é pra dar voadora, agora é justiça. Não, eu só tô colocando. Um bom advogado do Neymar, porque senão vocês vão passar a impressão que foi a primeira vez que alguém foi pra cima de dizer. Não, mas e outra coisa, o Neymar, por que será que todos foram pra cima? Flávio, mas o Neymar tem um histórico, não foi a primeira vez também que ele fez isso. Não. Tem todo um histórico. É verdade, não tem razão. Ele jogou pôquer, eu vi aí. Acusações gravíssimas. O Neymar jogou pôquer, o Neymar namora com a Bruna Marquezine. O Neymar dançou no carnaval, umas coisas assim terríveis. Então, tá. Eu acho que ele já devia estar na cadeira elétrica,
levar para os Estados Unidos e botar na cadeira elétrica. Sabe o que ele não fez? Sabe o que ele não fez? Ele não ganhou uma Copa do Mundo com jogadores medíocres. Isso ele não fez. Mas o Ronaldinho Gaúcho também não fez. Quando o Neymar vai para a Copa do Mundo e faz uma festa com 60 pessoas da família no hotel, e aí você também acha certo? Primeiro, foi fora do hotel. Segundo, foi autorizado porque era um dia de folga. E foi com a família. Você preferia que fosse com travestis como o ídolo Ronaldo? Você preferia que fosse com travestis como o Ronaldo? Nada contra travesti, mas nunca se soube direito essa história. E foi uma história esquisita e foi parar em polícia. Essa história de Neymar não foi grave. O Ronaldo jogava bola. Então se jogar bola, pode. Vocês querem exemplo de atleta ou vocês querem jogar bola? E o travesti não foi na Copa do Mundo. O travesti foi no Rio de Janeiro, não foi na Copa do Mundo. Mas isso aí também não foi na Copa do Mundo? Mas ele tava subindo pra receber um negócio lá e dar um soco no torcedor. Por nada. Tudo bem. E o Ronaldo? Ô, Flávio, e o Romário? Então tá. Quais são os jogadores... E o Ronaldo tava no quarto dos travestis. O que tem a ver? Quais são os jogadores... Não sei nada, né? Então tudo bem. Então, legal. Tá legal. Ele foi preso. Não esqueça disso. Ele foi preso. O Neymar não foi preso. O Ronaldo foi. Não sei por que também. Qual é o foco do Neymar? Não é ser melhor do mundo? Não sei, Não, ele já revelou isso. Então veja só, quem são os melhores do mundo há uma década? Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que são as duas referências de grandes ídolos hoje. Veja no currículo deles, no comportamento deles, se existe algum tipo de conduta que desabone como está acontecendo com o Neymar. O Cristiano Ronaldo era mascarado, era nojento. O Cristiano Ronaldo várias vezes saiu o Messi ainda parece mais acalmado nisso. O Cristiano Ronaldo agora, interessante, porque uma das coisas curiosas é imaginar o quanto que hoje, que a gente falava antes, a tecnologia permite que a gente acompanhe a vida das pessoas. Não importava, quando eu estava assistindo o Pelé jogar, você não sabia, né, no tempo que o Miller jogava também, você não sabia se pulava o muro da concentração ou não. Que se pulava? Para onde ia? Nem se pulava cerca, se pulava o muro da concentração. Né? E aí a gente não tinha essa informação. O Tom Jobim já dizia mesmo que no Brasil o sucesso é uma ofensa. É verdade, né? isso é uma sem ofensa. dúvida. Agora, acho sim que o Neymar ultrapassou aquilo que é a capacidade de alguém que inclusive é considerado ídolo. Quando ele fala, e o Celso lembrou, que é ser o melhor jogador do futebol do mundo, não dá mais tempo. Não tem mais como. Né? Eu acho que não tem como tem recuperar 27, isso. hein? Agora, esse 27, tipo de atitude, ela não é exclusiva dele. Eu me lembro, vários aqui viram, né? Quanto que o Maradona, o grande jogador, era capaz de coisa. E o Pelé, o quanto que cuspia também, né? Na cara do zagueiro, etc. E o Pelé, na Copa de 70, ele dá uma cotovelada no cara e todo mundo fala, que legal, que bom. Não justifica. Eu acho que quando o Chico diz, às vezes se protege demais, pode ser. Não justifica ser feito desse modo. Mas que se faz, né, em esporte de contato e com torcida que tem contato. E aí, Miller? Não, olha, o que eu acho é o seguinte, o Neymar, ele não encontrou, nem o treinador da seleção brasileira, ele encontrou que pudesse dizer aquelas coisas que ele precisa ouvir. Né? Colocar o cabo. Não tem jeito, nem o pai dele, ninguém fala não pra ele, né? Então ele é um semideus, né? Então o que acontece? Ele não entendeu que um jogador, para ser melhor do mundo, ele tem que ter um comportamento fora de campo também exemplar, Flávio. Infelizmente. Eu falei, o jogador, no nível dele... O nunca teve comportamento exemplar. Não, Flávio, peraí. Se o Neymar ganhar uma Copa do Mundo, vai ser uma outra discussão. O Neymar jamais vai ganhar uma Copa do Mundo, eu acho. Mas aí é culpa do futebol brasileiro que tá medíocre. Aí não dá pra ganhar sozinho. Sim, a Argentina tinha um time, uma porcaria 86, e o Maradona ganhou sozinho. Sim. É bem verdade. Quem mais? Fácil no argumento. Ele levou a final de 90. Exatamente. Então, o Neymar é o seguinte, Flávio. O Neymar, quando ele acumula essas polêmicas que todos já passaram, como você citou aí, isso aí, lá para a Europa, isso é uma coisa muito negativa. Eles têm muito em consideração isso. Você sabe muito bem que os jornais italianos, franceses, espanhóis, eles são mais paparazzi do que o brasileiro. Mas como eles faziam com o Cristiano Ronaldo. É uma questão da coisa se acertar, ele parar de se machucar, e aí acabou, fica tudo resolvido. Agora, criar uma expectativa no Brasil, que ele tem que salvar a seleção brasileira, porque criaram uma expectativa. Eu coloquei essa semana no blog, no Mundo da Bola, no blog, no gazetesportiva.com, uma declaração de um palhaço, o Márcio Libar, quando ele diz o seguinte, que no Brasil, ele diz assim, mimado não é o jogador, mimado é o povo brasileiro. E ele diz assim, a educação no Brasil, ela é tão terrível,
a vida, a discrepância e a diferença financeira é tão grande que o jogador, quando ele aparece para jogar futebol, quando ele é criança, ele aparece com algum talento, a família toda faz tudo o que ele quer e ele para de estudar, ele para de trabalhar, ele para de fazer tudo porque ele tem que salvar a família. Então ele não tem infância, ele não tem escola, ele não tem reprimenda, não tem nada, porque ele tem que salvar a família ele é o da comida. Família, né? Tem que dar comida em casa. Quando ele consegue isso, ele fala, bom, agora eu vou ser criança, agora eu vou ser adolescente, vou fazer tudo que eu não fiz porque eu não podia fazer, que eu estava trabalhando para pôr comida em casa que a minha família não conseguiu pôr. E isso ele fala assim, tanto que ele cita assim, qual jogador brasileiro que ficou 5 anos de alto nível depois de atingir o ápice? E lembra do Ronaldinho Gaúcho, cada um de um jeito. O Ronaldinho foi pra zoeira, o Pato, grandes mulheres, cada um foi fazer do seu jeito. O Kaká largou rápido, e por aí a gente vê. E o Kaká não era tão pobre assim. Então, hoje, o cara. E vira uma expectativa. Quanto mais o futebol aqui vai ficando medíocre, mais aquele que se destaca vira uma manchete. Ele é obrigado a fazer o que os outros não vão fazer. Isso me pareceu. É tão legal esse artigo que eu copiei do Globo.com pro Gazeta. Você pensa disso, professor? Eu acho que uma pessoa, ela é capaz, né, de se arrepender. Eu acho que uma atitude inteligente de alguém, como ele pode ser, seria se logo após o ato, em vez de ele dizer, não tenho sangue de barata... Se desculpasse. Voltasse, que fez o Pikachu. Se desculpasse, diz, foi um momento, perdi a cabeça. Isso acontece, não deveria acontecer. Vai lá e pede desculpas. Eu também, como professor, Flávio, 45 anos em sala de aula, né, 2 vezes na minha vida, eu tive vontade, cheguei a inclinar o corpo para ir para cima de alguém. Eu já fui em sala de aula. Evidentemente, isso é fora de propósito. Isso significa que nenhum de nós é imune a essa situação. Mas uma pessoa inteligente não é aquela que não erra, é aquela que, tendo errado, reconhece e pede desculpas, e vai lá e faz. Não, em vez de tentar sustentar, né, uma argumentação que não tem sustentação, né? É algo que aí fica fora de qualquer esquadro. Olha, Flávio, só para dizer que estamos aumentando ainda mais a nossa participação aqui no Twitter. Muito obrigada a todo mundo. Hashtag Mesa Redonda, Trending Topics do Twitter São Paulo já. Muito obrigada a todos. Você vai que participar, eu posso te escolher a qualquer momento para você ganhar essa camisa lindíssima da Seleção Brasileira, que está aí frisada. E só para colocar aqui algumas opiniões, o Alexandre Pacheco falou, Flávio, para de defender o Neymar, não tem nada a ver você colocar o Ronaldo no meio, ele é de Itaquera. O Anice Teles, ela fala o seguinte, que não tem nada a ver, o que ela falou aqui? Ela falou tão bonitinho, que não é para ser crucificado o Neymar, né? E que ela concorda com o Flávio Prado. Tá bom, Nice. Tem mais aqui, Flávio Prado. É prima dele. Neymar é exemplo da geração dos últimos anos, diz o Paulo Hensey. Não respeita aos próprios pais, professores e sociedade. E tem um outro rapaz aqui que, gente, tá chegando muita mensagem. Ele colocou assim, que a diferença do Pikachu e do Romário é que eles estavam cercados de torcedores, xingando, torcedores violentos, e que o Neymar, ele agrediu um cara que não estava agredindo ele, que falou alguma coisa e ele foi lá e deu um tapa na cara dele. E o Romário não estava cercado de torcedores, não. Era um treino, o cara estava na arquibancada, ele saiu da arquibancada e foi bater no cara lá. Quem? O Romário. Não, o Romário, mas aí teve um xingamento. Não, tinha um cara na arquibancada, ele saiu e foi bater no cara. Tinha um tumulto. Bom, como dizia minha avó, um erro não justifica o outro. Flávio. Não, é que vocês absolutamente nada a ver. É bom ficar bem claro é bom ficar bem claro que um erro não justifica o outro. Sim. O fato do Romário ter errado não absolve o Neymar. Não. Sabe, o Neymar assim, a gente. E outra coisa, eu acho injusto quando colocam o Neymar como vítima da inveja. Isso não significa que ninguém... Ou vítima da vida, porque que não existe alguém que tem inveja, né, do que conquistou o Neymar. Não é isso? Conheceu a guerra, só não conheceu a guerra, isso nem você não fome, tem a né, dúvida. Essa é a principal razão, sem dúvida. A gente tá falando, o povo brasileiro odeia o Neymar, odeia a cara de mas sucesso. Mas a gente não está falando só do povo brasileiro, a gente está falando do mundo. É verdade. Os memes de todo mundo se atirando, simulando falta, tem no mundo inteiro. Chacota. Tem no mundo, sim, mas tem no mundo inteiro, é chacota. Sim, chacota o quê? Mas ódio, esse ódio que tem é só aqui. Não é ódio. É lógico que é ódio.